Vamos lá, pega a tua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, no versículo de número 6 até o versículo de número 7. Hoje nós vamos estar falando sobre uma parada que quase ninguém que está aqui nessa noite sente ou já sentiu, que se chama ansiedade. Graças a Deus, né? Ninguém que está aqui tem ansiedade, já passou por ansiedade, é ansioso ou é ansiosa. Graças a Deus todo mundo consegue descansar em Deus e não sofrer com isso, né? Não. É difícil. E hoje eu acredito que Deus tem uma palavra para falar conosco sobre ansiedade. Livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Alguém aqui já se encontrou em um cenário de ansiedade? Levanta a mão assim. Eu estou levantando a mão porque eu me encontrei, tá? Eu vou contar meu testemunho aqui. Meu testemunho de quando eu me descobri uma pessoa ansiosa. Alguém? Vocês já levantaram, beleza. Vocês conhecem alguém que é muito ansioso? Viu só o ansioso, ele é assim, ele vai atropelando as coisas. Alguém que é muito ansioso, muito ansioso. Talvez seja você mesmo, né? Talvez você está escutando essa palavra ansiedade e a mão velha já começa a tremer, né? Já dá aquele tique aqui, ó. Já dá vontade de ir na rua pegar um ar. E uma coisa que eu quero que você entenda aqui hoje, que nós vamos falar sobre ansiedade, tá? E a minha ideia aqui hoje, e o meu papel não é falar como um profissional da área de psicologia. Eu não tenho esse direito de fala, né? Amigas que estudam psicologia, se tem mais alguém aqui que estuda psicologia, que é psicólogo, aqui eu estou trazendo uma visão sobre o que a Bíblia fala a respeito da ansiedade. Mas mesmo assim, eu validei cada coisa que eu ia falar aqui hoje antes com algum psicólogo, tá? Para mim também não vim aqui falar bobagem. Mas eu queria muito falar sobre a ansiedade. Eu acho que esse é um tema muito emergente, principalmente da nossa faixa etária, né? A gente que está sendo bombardeado de tantas coisas a todo momento. É difícil o cérebro, o HD do cérebro, a memória RAM conseguir processar todas as coisas que nós estamos recebendo. E essas coisas, elas acabam promovendo o excesso dessas coisas. Eu vou falar sobre isso. O excesso de algumas coisas, elas promovem ansiedade sobre a nossa vida. E quando eu fui dar uma estudadinha para falar sobre esse tema, eu fiquei um pouquinho apavorado, porque quando nós vamos olhar para o ranking mundial de ansiedade, o nosso Brasilzão é o primeiro. É o que puxa o carro. A OMS diz que no Brasil 10% da população brasileira sofre de ansiedade, mais ou menos 720 milhões de pessoas. Eu discordo, eu acho que é muito maior, mas como a fonte é a minha cabeça, eu vou ficar daí com o que um órgão respeitado fala. Então, 10% da população, cerca de 720 milhões de pessoas, sofrem de ansiedade. E aqui a minha ideia é trazer para todos nós um cenário de equilíbrio. E a gente definir juntos aqui a respeito do significado correto de cada comportamento, o que é o quê. Então aqui a minha ideia não é trazer uma visão para vocês de alguém acomodado. Porque o acomodado é aquela pessoa que não se preocupa com nada. Você conhece algum acomodado? Não precisa levantar a mão. Se nem apontasse se essa pessoa está do teu lado, que às vezes está do teu lado, né? Ó, a galera já começou a se entregar, né, meu? Aqui, ó. O acomodado é aquela pessoa que, cara, nada incomoda ela. Alguém tem um doguinho? Tem um doguinho? Um doguinho é um acomodado. Não trabalha, não paga conta, a raçãozinha vai estar lá. E tem outra, dependendo do jeito que tu cria o teu doguinho, se tu der uma raçãozinha premium para ele, depois tu der uma mais intermediária, ele não come. É assim ou não é? Deu uma boa. Não, enquanto é novinho vou dar essa aqui, tá? Golden Premium. Agora quando fizer 1 ano vou dar uma mais baratinha. Não come. Isso é um acomodado.
não tem senso de responsabilidade das coisas. Eu falei de um doguinho, mas também existem seres humanos assim, gente, por incrível que pareça. Esse é um tipo de pessoa que desagrada a Deus, tá? Existem pessoas que são pessoas preocupadas, e olha só, o que o texto ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, não andem ansiosos. O texto não diz assim, não andem preocupados, ou seja, não há aqui nenhuma apologia aqui para o camarada e para o pessoal que quer ficar acomodado, não tem. O texto está dizendo, não andem ansiosos. Então existe aquela pessoa que é a pessoa preocupada. Quem é a pessoa preocupada? Porque aqui daqui a pouco eu vou dizer assim, gente, não andem ansiosos, e a galera vai dizer assim, meu Deus do céu, amanhã eu vou no Iguatemi e vou derreter meu cartão de crédito. Aleluias. Agora já era, vou comprar as brusinhas, vou comprar tudo, eu tenho direito, Deus me ama, Deus está me dando uma palavra nessa noite que é para mim não me preocupar, não é isso. Então a pessoa que é preocupada, ela age com responsabilidade. Então é óbvio que ela vai ser preocupada com as suas coisas, ela vai ser preocupada com o seu trabalho, vai ser preocupada com o seu desenvolvimento pessoal, principalmente com o seu desenvolvimento espiritual. Os preocupados são aqueles que eles sim dormem hoje pensando nas coisas de amanhã, e não há nenhum problema sobre isso, mas a ansiedade é o excesso de preocupação, e é exatamente aqui que Deus libera uma palavra para a gente, para o excesso de preocupação sobre as coisas. Em Mateus, tem uma hora que Jesus olha para as pessoas e diz assim, vocês não precisam se preocupar com aquilo que vocês vão vestir amanhã, com aquilo que vocês vão comer amanhã. Tem algumas coisas que a gente precisa explicar, porque senão a galera entende meio que de uma forma muito literal. Azar então, azar o que eu vou vestir amanhã, azar o que eu vou... Não é sobre isso. Nós precisamos nos preocupar, ok? Então, a nossa conversa aqui hoje não é sobre incentivar ninguém aqui a virar nenhum acomodado. É só a gente, a galera fica se apontando, e daqui eu consigo ver, acomodada. O Senhor vai te despertar em nome de Jesus, amém, glória a Deus. A ideia aqui é que a gente consiga nivelar as nossas ansiedades, que são muitas, as nossas ansiedades sejam niveladas, e nós possamos ser seres humanos preocupados, mas não ansiosos, porque o excesso de preocupação, ele acaba nos afastando da presença de Deus. Tem um texto que sempre que alguém queria falar sobre tempo, sobre espera, é um texto que quase nem mais é pregado, que é Eclesiastes 3, alguém deve conhecer aqui, que diz que existe um tempo determinado para cada coisa debaixo dos céus. Meu Deus, cara, o ansioso ele não consegue ler Eclesiastes 3, porque o Eclesiastes 3 ele vai falando assim, ó, Eclesiastes 3:1, há um tempo determinado. Eclesiastes 3:2, há tempo de sorrir. Eclesiastes 3:3, há tempo de chorar. Eclesiastes 3:4, para o ansioso, cara, tinha que estar tudo num único versículo, entendeu? Faz um compilado, deixa tudo num único versículo que está tudo certo. Porque nós ansiosos, e agora eu vou dar meu testemunho da ansiedade, porque todo mundo deve ter, ansiedade deveria virar quase que um Alcoólicos Anônimos, sabe? Onde a gente sente e fala assim, eu sou um ansioso, né? Agora a gente tem o 30 semanas aqui na igreja, né? Não sei se alguém faz. E o 30 semanas tu começa, né? Eu sou um filho amado, lutando contra a ansiedade. E a ansiedade é um problema e é chamado mal desse século. Vocês sabem que nós estamos no Setembro Amarelo, né? E há um respeito máximo sobre esse mês. Nós deveríamos nos preocupar com essa temática durante o ano inteiro, mas a gente dá uma ênfase maior nela em setembro. E uma das principais causas que levam as pessoas até a depressão é a ansiedade. E é exatamente por conta disso que nós precisamos colocar nossa atenção. Eu sei que se eu fosse perguntar para algumas pessoas aqui, cada um de vocês ia ter uma relação com a ansiedade por motivos diferentes, né? Tem alguém que está dizendo assim, Isma, eu estou passando por um processo seletivo no meu trabalho. E cara, os caras não me responderam ainda.
E isso está me gerando uma preocupação excessiva, né? E aí cada pessoa reage de uma forma diferente com a ansiedade, né? A galera que me conhece aqui há mais tempo na igreja, quem aqui me conheceu quando eu era magro? Tem gente que nem acredita. Tem gente que nem acredita nisso. Mas eu já fui magro. É verdade ou não é verdade, igreja? É verdade. Eu já fui magro. E logo que começou a pandemia, a minha empresa, assim como todas as outras empresas, elas começaram a fazer demissões em massas. Mas assim, a galera começou a ser demitida. E eu estava numa fase onde eu queria casar. E quem quer casar quer dinheiro. E eu precisava de dinheiro. Galera que casou há pouco tempo, a galera que quer casar, precisa de dinheiro ou não precisa? Olha aí, ó. Precisa de dinheiro, cara. E a galera começou a ser demitida. E não tem como tu não ficar numa zona de preocupação. Porque tu pode ser o próximo. A gente começou a ver bons profissionais sendo demitidos. E a qualquer momento poderia ser eu. E eu comecei a me preocupar. E aquilo virou uma preocupação excessiva. E eu desenvolvi ansiedade. E eu ia dormir às 5, 6 da manhã e despertava às 7h30 para começar a trabalhar. Eu não conseguia dormir. E aí foi quando eu comecei a engordar. O gordinho sempre tem uma desculpa, né? Ele nunca diz assim, que eu não me cuido, os gordinhos não fazem. Não, sempre tem uma desculpa, né? Mas eu desenvolvi assim um nível de ansiedade onde e aí eu descontei na comida. Porque cada ansioso desconta numa coisa, entendeu? Meu irmão, se tu é casado com alguém, com uma irmã, que ela é ansiosa, às vezes ela vai descontar no cartão de crédito, nas roupas. Você precisa entender. E os homens vão descontar em outras coisas também. E o meu refúgio foi a comida. E eu me lembro de vezes que eu chegava a pedir 2 hambúrgueres para comer, cara. Não, é sério. E o primeiro, eu não sentia o gosto. Era só para saciar a minha ansiedade. Então eu já pedia 2, que eu sabia que o primeiro, eu quase não ia degustar ele. E aí só no segundo que, beleza, agora minha ansiedade foi alimentada, então eu vou me alimentar. Mas eu não percebia que eu estava tendo algum tipo de processo de ansiedade. Até que um dia eu fui dormir, o ar-condicionado no 16, assim, mas pensa em gelando. E eu acordei de madrugada com a minha camiseta toda encharcada, suando frio, coração batendo forte. E ali eu acendi um alerta, eu disse, eu não estou bem. Ali, cara, também, olha a ideia que eu tive. Assumi um ministério infantil, noivei, assumi uma nova responsabilidade no trabalho, tudo certo para dar errado, um monte de coisa acontecendo. E ali eu percebi que eu não estava bem. Óbvio que, naquele momento, qual era a primeira coisa que eu precisava fazer? Porque quando tu te encontra num ambiente de ansiedade, tu nem consegue lembrar às vezes de orar, de colocar na presença de Deus. Cara, às vezes tu está num processo de ansiedade, que aquilo ali já está te causando até cenários de pânico e muitas outras coisas. Então a primeira coisa que eu tinha a fazer era buscar uma ajuda profissional. Tudo bem, conversar com alguém que pudesse me ajudar, que pudesse me orientar. Eu procurei o psicólogo Google, não sei se todo mundo conhece, né? Mas não recomendo. Não tive uma boa experiência. Mas nós temos recursos levantados por Deus, que inclusive são os psicólogos. Ok. Mas depois disso eu precisei me encontrar na presença de Deus. Porque embora todos os profissionais, eles tenham sido levantados por Deus para nos ajudar, eles ainda assim foram levantados por Deus. E Deus é o nosso melhor e deve ser o nosso principal refúgio. Nós somos seres ansiosos.
É melhor conviver com a verdade e aceitar ela do que nós vivermos mentindo para nós mesmos que nós não somos ansiosos. Aceita isso se tu realmente desenvolveu a ansiedade. Assim como eu aceitei, cara. Eu, inclusive, de vez em quando, né, as placas ali, elas colam ali, dá uma tela azul, a gente fica segurando o botãozinho do power ali, reinicia ele e sai andando e vai de novo. Tá tudo certo. E uma coisa que nós precisamos nos atentar quando nós estamos tendo sinais de ansiedade. Olha só, primeira coisa aqui. Quando nós estamos tendo sinais de ansiedade, nós estamos tendo preocupações excessivas. Não é não ter preocupações, mas preocupações excessivas. Isma, dá um exemplo de alguém que é um ansioso e tem preocupação excessiva. Ok. Quando a gente vai fazer uma compra, sei lá, num marketplace, no Amazon. Você sabe como é que é o comportamento da pessoa acomodada? Ela compra e chega para ela e diz: ah, meu Deus, chegou. Ah, nem lembrava que eu tinha comprado isso aqui. A pessoa preocupada, ela compra e ela, sei lá, uma vez a cada 2 dias, ela sabe o dia que vai chegar e ela está muito bem com isso. Daqui 7 dias vai chegar, ela se organiza para receber aquilo daqui 7 dias. E se chega antes é uma surpresa feliz, né? Mas ela a cada 1, 2 dias ela vai lá e dá uma olhadinha. O ansioso, ele compra sabendo que tem uma data de chegada. E todos os dias ele olha umas 10 vezes para ver se ali o prazo ele não atualizou. Tem alguém que é assim? Todos os dias. E aí sabe o que ele faz quando não atualizou o prazo? Ele reclama. Não, mas também não dá só, o cara compra o negócio, o pessoal não entrega antes, sabendo que tinha um maldito prazo de entrega, mas ele fica reclamando daquilo. Não, porque não sei o quê, porque poderia chegar antes, porque poderia... Por quê? Que o ansioso, ele não consegue esperar o tempo certo das coisas. Não consegue. E se você está vivendo em um tempo que você está tendo dificuldade de entender o tempo certo das coisas, é um sinal de alerta de que o seu coração está se tornando ansioso. E a pergunta que fica para todos nós aqui hoje é a seguinte: aonde nós estamos colocando os nossos planos e as nossas preocupações? Porque veja bem, quando nós colocamos os nossos planos e as nossas preocupações nas nossas perspectivas, elas começam a gerar ansiedade em nós. Por quê? Porque nós somos uma geração imediatista. Nós queremos tudo agora. Nós queremos tudo já. Nós temos dificuldade para viver Eclesiastes 3. Existe um tempo determinado por Deus debaixo dos céus para cada coisa aqui na terra. Somos seres imediatistas. Então nós colocamos os nossos planos e as nossas preocupações nas nossas próprias perspectivas. Então eu olho para um cenário e eu digo assim: daqui 2 anos eu quero estar namorando. Graças a Deus, as adolescentes que eu cuido, nenhuma delas quer namorar. Graças a Deus. E se tu tem 20 anos, tu para de olhar para cá. Tá? Estamos combinados. Nós temos essa dificuldade. E quando nós começamos a colocar metas nos nossos planos, nós começamos a colocar metas nas nossas projeções. E além de colocar metas, nós queremos que essas metas sejam antecipadas. E quando nós chegamos no período que nós estipulamos de acontecer as coisas e elas não acontecem, nós nos frustramos. O texto, ele não está vindo aqui sendo insensível. Não é assim, tem alguém com ansiedade e chegou e disse assim: Isma, estou com ansiedade. E o Isma olha e diz assim: cara, não seja ansioso.
porque isso também é muito sensível. Olha o que o texto de Filipenses ele diz assim: não andem ansiosos, não é preocupados, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Aonde nós estamos colocando as nossas preocupações? Aonde nós estamos colocando os nossos planos? Nós estamos depositando eles nas nossas perspectivas? Porque se sim, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar: vai dar ruim. Vai dar ruim. Agora, se nós estamos pegando os nossos planos, os nossos projetos, as nossas preocupações, e nós estamos colocando na presença do Senhor, você pode ter certeza que Deus, Ele vai promover em nós uma forma de sabermos lidar melhor quando as coisas acontecem fora do nosso tempo. Aonde nós estamos colocando, gente, as nossas preocupações? Será que nós estamos depositando isso na presença do Senhor? Você que me escuta aqui hoje está preocupado com a sua vida profissional. Eu sei que tem gente que está preocupado com a vida profissional aqui, eu estou. Qual foi a última vez que você orou pela sua vida profissional? Responda para você mesmo. Você que está preocupado com a sua vida acadêmica, qual foi a última vez que você orou por isso? Hein? Você que está preocupado com o seu namoro, com o noivado, com o casamento, qual foi a última vez que você orou por isso? Você que está preocupado com o sentimento, qual foi a última vez que você colocou isso na presença de Deus e disse assim: Deus, as minhas expectativas são essas, as minhas preocupações são essas, mas eu quero dizer algo para o Senhor, eu quero depositar isso na sua presença. Eu acho que o Senhor consegue cuidar melhor do que eu disse. Qual foi a última vez que você deixou de agir pelos seus achismos e você deixou as suas preocupações na presença do Senhor, que é o melhor lugar que existe? Por que eu devo deixar as coisas e as minhas preocupações na presença do Senhor, Isma? Olha o versículo 7, ele diz o seguinte: quando nós deixamos as nossas preocupações, os nossos pedidos na presença de Deus, a Bíblia diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém ou não amém? Amém, gente. A paz de Cristo, porque a ansiedade não promove paz. A ansiedade, gente, não produz paz, mas a presença de Deus produz paz. Quando nós estamos ansiosos com a nossa vida profissional, tá dando tudo errado, e alguém vem e diz assim: e aí, Henrique, como é que tá as coisas lá? Pá, cara, tá uma droga. A droga, eu tô querendo ser promovido, as coisas não acontecem, meu Deus do céu, eu tenho também uma coordenadora, que é uma filha de Satanás, que está se levantando contra a minha vida. Agora, quando eu estou depositando as minhas preocupações na presença do Senhor, eu pergunto para Henrique, eu digo assim: e aí, cara, como é que tá lá? Ele olha para mim e diz assim: cara, Deus está cuidando. Deus está cuidando. No tempo certo as coisas vão acontecer. Deus está cuidando, cara. Na hora certa Deus vai mover. Alguém que quer namorar, quer casar, quer não sei o que, várias preocupações, e vai ser, não vai ser, vai dar certo, vai dar errado. Se a gente coloca nas nossas perspectivas: e aí, como é que tá lá? E aí, vai rolar, não vai rolar? Vai desenrolar, não vai? Ah, meu, não sei, tá um monte de problema, um monte de coisa acontecendo, acho que nem vai mais ser, acho que nem é de Deus, não deveria ter entrado isso aqui. Agora, se a pessoa colocou isso na presença de Deus, a resposta dela sempre vai ser a mesma: está nas mãos de Deus. Deixei no lugar mais seguro que existe, na presença do Senhor. O lugar mais seguro. Deixei as minhas preocupações. E aí você começa a ser movido por paz. As pessoas estão olhando e estão dizendo: cara, mas a vida dessa pessoa está um caos, está dando tudo errado. Como é que ela não está ansiosa? Como é que ela não está promovendo ansiedade? É óbvio,
ela está deixando as preocupações e os planos dela na presença de Deus, e aí a paz que excede todo entendimento. E por que a Bíblia usa essa expressão que excede todo entendimento? É porque realmente tem alguns comportamentos de alguém que está na presença de Deus que precisam exceder, porque a gente olha e não explica, a gente diz assim, não, mas pelo entendimento certo, essa pessoa era para estar atirada no chão chorando. Mas como ela está na presença de Deus, Deus está promovendo paz no coração dela, e ela está conseguindo suportar as suas preocupações. Ela está suportando os excessos que estão querendo dominar ela. Sabe, talvez tu está aqui nessa noite, eu tenho certeza que tu tem algum tipo de coisa que está promovendo uma preocupação excessiva. Eu tenho certeza disso. Alguns têm várias, mas pelo menos uma coisa mexe contigo. Pelo menos uma é aquele tipo de coisa que tu deita a tua cabeça no travesseiro e tu diz assim, meu Deus, quando, Senhor? Tenho certeza, pelo menos uma. E Deus está nos convocando nessa noite para deixarmos as nossas preocupações no lugar mais seguro que existe, a presença do Senhor. Não estou dizendo que é fácil. Não, é difícil, porque a gente também às vezes quer resolver com a força do nosso braço. De vez em quando a gente conversando com, eu imagino a gente conversando com Deus. Deus deve olhar para a gente às vezes nas nossas orações assim, às vezes, se eu fosse Deus, eu acho que às vezes eu ia ser um pouquinho ignorante comigo. Que Deus deve olhar a gente querendo dar uma ajuda. Não, Deus, quem sabe a gente faz assim, a gente manobra assim. Se eu fosse Deus, eu ia falar assim, Isma, cala a boquinha, eu estou cuidando de tudo, fica tranquilo, cara, estou cuidando. E para mim encerrar, a palavra diz que a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você pode ficar em pé, por favor. E para fechar essa pregação e nós orarmos juntos, eu quero citar para vocês um convite de Jesus. Livro de Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz, vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas eu quero que vocês prestem atenção nessa palavra aqui, jugo. Tomem sobre vocês o meu jugo. A palavra não é julgo, de julgar, é jugo. E jugo significa cosmovisão. Quando Jesus está ensinando as pessoas, ele está dizendo assim, tomem sobre vocês a minha forma de ver as coisas. Tomem para vocês como eu vejo, como eu enxergo. Quando nós olhamos para a história de Jesus, quando ele estava preocupado, ansioso, o que ele fazia? Ele orava. Tomem sobre vocês o meu jugo. E o jugo de Jesus foi um jugo de quem descansou na presença de Deus. Foi um jugo de quem aprendeu. E até no pior dos episódios, que foi a cruz, descansou no Senhor. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. O Senhor quer nos ajudar a viver com os nossos corações menos ansiosos. O Senhor quer nos ensinar a depositar as nossas preocupações na presença dEle, para que a paz que excede todo entendimento possa habitar nos cenários os mais difíceis que você possa estar vivendo. O Senhor convida você hoje, não ande ansioso.
Deposite as suas preocupações e os seus planos na presença do Senhor e deixe que Ele cuide daquilo que tem preocupado você. Enquanto a banda vai cantar um refrão dessa música, eu quero fazer um convite. E eu quero orar com vocês. Gente, eu sou pentecostal, todo culto eu vou fazer convite. As pessoas olharam para mim no staff, vai ter convite? Eu falei, ué, sou eu? Sempre tem convite, cara. Se essa palavra falou contigo, se Deus ministrou no teu coração, e se você entende que tem algo que você precisa depositar na presença de Deus, que está realmente tomando o excesso da tua preocupação. Se está só te preocupando, não vem, fica de boa, é normal. Agora, se está causando um excesso de preocupação, está te deixando incomodado, não está promovendo paz, eu convido você a sair do seu lugar, enquanto a banda canta, vir aqui à frente e depositar isso na presença do Senhor, e nós vamos orar. Sai do teu lugar.